Boa noite, pessoal. Sou Leandro Rocha. Vou falar um pouco para vocês sobre acumuladores para aplicação automotiva. Curso de Engenharia Mecânica, apresentado a disciplina de Engenharia Automotiva, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de São Paulo, campus de Itapetininga. Bem, pessoal, vamos começar um pouquinho com a história disso aqui. A história dos carros elétricos é bem longa, embora o tema seja tão atual e pareça ser tão novo. Na verdade, a história dos carros elétricos se iniciou junto ao desenvolvimento dos automóveis a combustão. Nos Estados Unidos, o primeiro carro construído foi em 1891. Em 1900, eles já ganhavam ampla popularidade e já somavam 38% dos veículos nas ruas. Porém, em 1908, Henry Ford reduziu o custo dos carros a gasolina, com o início da produção do Ford T, o qual representava 1/3 do preço do carro elétrico. Para se ter uma noção, um Ford T custava em torno de $650, contra 1.750 do carro elétrico, o que fez com que os elétricos perdessem espaço no mercado. Além disso, a autonomia dos elétricos era de 50 a 65 km, com um tempo para recarga total de 10 horas. Pois além do preço, os automóveis a combustão já contavam com uma infraestrutura melhor. Com baixo preço dos combustíveis fósseis, ainda vários postos, o que já permitiam viagens longas de uma cidade a outra, além dos automóveis estarem entrando nos gostos das famílias e se tornarem agentes de férias, fez com que eles se tornassem muito popular entre os consumidores da época. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os elétricos no Brasil. Em 1969 era inaugurada a primeira fábrica nacional de automóveis pelo engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Já em 1974, no Salão do Automóvel, foi apresentado o protótipo Itaipu, o qual foi o primeiro carro 100% elétrico brasileiro, e ele foi lançado no mercado no ano seguinte. Seu propulsor era alimentado por acumuladores formado por um banco de 10 baterias de 12 volts cada, ligada em série. Com um motor central longitudinal elétrico de 3.000 watts, 120 volts e 4,2 CV aproximados. Transmissão caixa de engrenagem de uma velocidade, com uma velocidade máxima de 50 km por hora e autonomia de 60 a 80 km. Hoje enfrentamos grandes crises, muitas dessas devido ao mau uso dos recursos naturais. Entre esses, temos o petróleo, que faz parte de um grupo de recursos que está cada vez mais escasso, além de ser um dos grandes vilões quando o assunto é a poluição. Isso nos traz a necessidade de desenvolver novas formas e fontes de energia ou fontes limpas. Bem, pessoal, aqui a imagem faz uma comparação entre duas fotos tiradas pela NASA de um mesmo ponto, em dias diferentes. Na primeira foto aqui à esquerda, nós temos a economia a todo vapor, indústrias em funcionamento, carros, entre outros meios de transportes e meios que poluem a todo vapor aqui, né? Já nessa segunda foto à direita aqui, o cenário já é outro. Com a paralisação econômica devido ao avanço da pandemia do Covid-19, temos uma redução na concentração de poluentes na atmosfera. Diante do contexto apresentado anteriormente, se faz necessário agirmos em prol ao desenvolvimento e mudanças, principalmente na questão automotiva.
Muitas das tecnologias aplicadas nos automóveis hoje em dia vem sendo desenvolvida em corridas automotivas como a Fórmula 1, por exemplo. São tecnologias que são desenvolvidas e testadas em competições e acabam vindo para a rua, né, para o nosso dia a dia. Aqui a gente vê uma forma de como é um carro elétrico. A gente tem o campo de baterias, que se estende por toda a estrutura do carro, e o motor elétrico aqui na frente, junto com a parte da transmissão. Bem, seja num carro híbrido ou num carro totalmente elétrico, o maior desafio é você ter componentes de baixo custo e ter uma infraestrutura para atender a necessidade desses carros, que vai desde a parte de recarga até a parte de mão de obra, né? E quando você fala na parte de componentes, é o que mais encarecia o preço dos veículos, graças aos avanços de tecnologia, principalmente na área de materiais, vem se tendo uma redução no preço, no custo desse carro ou até mesmo desse componente, né? Vamos lá, só para a gente ter uma ideia, em 2015 a bateria representava 50% do veículo, do preço do veículo elétrico. O quilowatts-hora em 2010 estava na ordem de US$ 1.183. Já em 2020, esse mesmo quilowatts-hora estava na faixa de US$ 135. Você percebe uma diferença muito grande aí, né? E o que possibilitou essa redução foi esses grandes avanços que a gente tem tendo nesses últimos anos, principalmente na área de materiais. Bem, pessoal, vamos fazer uma comparação aqui quanto à densidade energética da gasolina e da bateria, para a gente ter uma noção de poder mensurar assim, a diferença delas. A gasolina a gente tem uma densidade energética de 12.500 watts-hora por quilograma. As baterias comuns, a densidade dela está em torno de 25 watts-hora por quilograma. Já a bateria de óxido de cobalto de lítio está em torno de 600 watts-hora por quilograma. Aí em cima disso a gente já tem uma noção aí dos desafios que a gente tem, né? Com densidade de aproximadamente 1.800 watts-hora por quilograma, a íon de lítio é uma das mais aplicadas nos automóveis elétricos, podendo ser de diferentes tipos como, por exemplo, óxido de cobalto de lítio, óxido de manganês de lítio, fosfato de ferro de lítio ou óxido de lítio misturado com níquel, manganês e cobalto. A grande aposta é para caminhões de pequeno porte, para uso urbano, principalmente para distribuidores de grandes metrópoles. A FNME, a Fábrica Nacional de Motores, como era conhecida, firmou uma parceria para a fabricação de caminhões elétricos com a Agrale. A FNME é uma antiga fabricante de caminhões, acho que muitos de nós conhecem ou já ouviram pelo menos falar, ou vimos algum tipo de caminhão desses ainda rodando pelas estradas aí. Já a Volkswagen já tem em seu portfólio de vendas de caminhões elétricos com acumuladores de energia, baterias do tipo íons de lítio. A CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, ela é líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio. Ela ingressou em uma parceria com a montadora Volkswagen para incentivar a mobilidade elétrica. O acordo tem como objetivo o desenvolvimento e aplicação de baterias de recarga ultra-rápida para utilização em veículos elétricos, concebido pela montadora. Vamos ver aqui um pouquinho do que os países pretendem fazer. Ó. A União Europeia pretende encerrar a circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis até o ano de 2030. O maior mercado de automóveis do mundo, que é a China, irá parar de vender veículos movidos a combustão
Desde o ano 2015, ela coloca em circulação cerca de 100 mil ônibus elétricos por ano. Já os Estados Unidos, com a empresa Tesla, pretende-se ter cerca de 1,6 milhões de carros elétricos em 2023. No Brasil não seria diferente. O Brasil tem um projeto de lei que proíbe a fabricação de veículos com motores a combustão a partir do ano de 2030 e prevê a retirada de circulação de todos até o ano de 2050. O processo de reciclagem da bateria de veículos elétricos torna-se de suma importância para satisfazer a demanda futura, prevendo-se um monte de veículos elétricos que tenham a entrar no mercado aí. É uma preocupação principalmente ao meio ambiente, a destinação dessas baterias, né? Para se ter uma ideia, a destinação final para baterias em nosso país segue o regimento do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, onde estão previstos a destinação de baterias de chumbo-ácidos. Eu até procurei alguma coisa quanto a trabalhos mais novos ou normas mais novas quanto a destinações das novas baterias, acabei não encontrando. Porém, já há uma mobilização de nível mundial para o reaproveitamento das baterias de veículos que não têm mais uma boa autonomia em quilometragens. Essas baterias poderiam ser reaproveitadas em centrais telefônicas, bancos de baterias para placas fotovoltaicas, onde estima-se uma sobrevida delas de 6 a 10 anos. Aqui a gente tem algumas referências das quais foram usadas para desenvolvimento do trabalho. Caso alguém tenha interesse em fazer alguma pesquisa ou se aprofundar um pouco mais no assunto. Deixo aqui uma observação quanto ao grande campo que temos a explorar em meio a essas mudanças que estamos vivendo, uma vez que para que elas aconteçam, existem grandes desafios e trabalhos a serem feitos, onde precisamos depositar uma grande energia de nossa parte para que tudo isso aconteça. Agradeço a todos pelo prestígio de terem assistido à apresentação. Espero ter sido claro e atingido a proposta pela matéria. Obrigado.